Bom dia, são 11 horas e 13 minutos e é com muita satisfação que nós estamos iniciando hoje, sexta-feira, ao vivo para toda Manaus e para vários municípios do interior do estado, a edição de final de semana do nosso programa, último dia desse horário de verão, né, que antecipa os programas locais da nossa querida Band. Na próxima segunda-feira nós vamos voltar ao horário normal. Segunda-feira, o programa Exija Seus Direitos, às 12 horas e 10 minutos. Sempre um programa fazendo bem, sempre um programa para a família brasileira, sempre um programa livre para todos os públicos, porque esse é um programa que faz o bem, que faz das suas ações um instrumento em favor dos nossos telespectadores. Muito obrigado pelo carinho da audiência na capital, muito obrigado a você do interior do estado do Amazonas. Hoje é sexta-feira, nós vamos ter o nosso quadro A Hora da Esperança. Hoje vocês vão conhecer a história de vida de Márcia Maria de Jesus Alves. Era uma mulher muito batalhadora, muito ativa, sofreu por conta de uma doença, mas mesmo diante da doença, da adversidade, ela não perde a chama da esperança e não perde a fé em dias melhores. Mandou uma carta para o nosso programa, hoje ela teve que ir ao médico, mas o marido dela vai participar do nosso quadro A Hora da Esperança e nós vamos juntos, mais uma vez, tentar realizar mais um sonho. Não tem escalada hoje. Beleza, vocês me avisam agora que eu chamei. É agora que eu chamei a escalada, vocês me avisam que não tem. Tem 1, 2, 3, tem 15 mais ou menos para me avisar. Nenhum dos 15 me avisou. Vamos mostrar também casos do interior do estado do Amazonas, casos que envolvem a irresponsabilidade no trânsito. Você pensa que só na cidade de Manaus nós temos problemas gritantes, crônicos, com relação a acidentes de trânsito, irresponsabilidade no trânsito, desrespeito às leis do trânsito? No município de Itapiranga, nós vamos mostrar, segundo as informações colhidas pela equipe de reportagem, um empresário que estava acompanhado de uma investigadora da Polícia Civil, segundo informações, estaria dirigindo na contramão a sua picape, acabou batendo num senhor de 54 anos de idade e as informações que chegam de Itapiranga é de que nem o empresário nem a investigadora prestaram socorro a esta pessoa que está internada em estado grave no João Lúcio. Vamos mostrar esse caso. E nós vamos mostrar também um acidente na cidade de Manaus, que ocorreu ontem por volta das 10 horas da noite, ali no Japim, perto do 40. Segundo as informações, um carro e mais uma moto. O carro era dirigido por um policial militar que estava acompanhado por 2 outros policiais militares. Existe a informação de que o carro estava cheio de latas de cerveja. A situação complicadíssima no trânsito, não restrito apenas à cidade de Manaus, mas também cada vez mais avançando esses graves acidentes aos municípios do interior do estado. A edição de sexta-feira do Exija Seus Direitos, sem escalada, está começando agora. Atenção, senhor Webster Sena, favor comparecer ao estúdio. Senhor Webster Sena, editor do programa Exija Seus Direitos, favor comparecer ao estúdio com a máxima urgência. São 11 horas e 16 minutos. Um grave acidente ocorrido ontem, por volta das 10 horas da noite, na Avenida General Rodrigo Otávio. 2 pessoas ficaram gravemente feridas. Mais um acidente de carro envolvendo uma motocicleta. E esse caso é um caso que tem um agravante, porque segundo as informações, 3 policiais militares estavam no veículo envolvido no acidente. E mais, segundo as informações da equipe de reportagem do nosso programa, o veículo, no interior do veículo, havia
muitas latinhas de cerveja. Ao mostrar a reportagem, o telespectador vai tirar as suas conclusões. A reportagem é do Oliver Castro. Ocorrido no último dia 13 em Itapiranga, município localizado a 64 quilômetros de Manaus, causou revolta à população. O motorista do carro teria se evadido do local sem prestar socorro à vítima. Se evadiu do local sem prestar socorro, inclusive quem teve que prestar socorro foi a população. É esse aí, ali está escrito acidente em Itapiranga. Eu acabei de dizer aqui um acidente ocorrido na Rodrigo Otávio, no Japim, pô. Não tá aí a matéria? Cadê o Senna, hein? Cadê o editor desse programa? Cadê a produtora desse programa? Eu tô cansado de apresentar programa aqui com esse pessoal lerdo demais aqui na produção do nosso programa. Todos os dias é a mesma coisa aqui. Eu apresento o programa e eles estão editando a matéria desse programa. Vamos botar a matéria de Itapiranga no ar, então. Segundo as informações, essa posso chamar agora. Itapiranga, Monteiro, tá ok? Segundo as informações, um empresário dirigia no município de Itapiranga a sua caminhonete na contramão e acabou colidindo com uma motocicleta que estava sendo dirigida por um empresário, pequeno empresário de 54 anos de idade, um comerciante. As informações que nos chegam através da população de Itapiranga é de que nem o empresário, nem uma investigadora que estava acompanhando o empresário prestaram socorro à vítima. A população não apenas teve que prestar os primeiros socorros, como trazer o acidentado para a cidade de Manaus, ele que está no João Lúcio internado em estado grave. A reportagem agora de Itapiranga é do Oliver Castro. Um acidente envolvendo uma picape e uma motocicleta ocorrido no último dia 13 em Itapiranga, município localizado a 64 quilômetros de Manaus, causou revolta à população. O motorista do carro teria se evadido do local sem prestar socorro à vítima. Se evadiu do local e sem prestar socorro, inclusive quem teve que prestar socorro foi a população, porque não tem socorro em Itapiranga. E eles bateram ele e deixaram simplesmente ele caído lá e foram embora, arrastaram de lá. A gente fica sentido porque as pessoas que causaram isso, elas não prestaram nenhum tipo de socorro para ele. Então, nesse caso, o que eles deveriam ter feito, eles não fizeram, simplesmente saíram da cidade e ignoraram o que a gente queria, a ajuda deles, que era necessário, a obrigação deles, né? Não conversou sobre o acidente, não quis prestar socorro na hora, então é isso que nós estamos indignados, porque meu pai ficou jogado no chão, como se a vida dele não valesse nada. O funcionário público Manuel do Rosário, 57 anos, condutor da moto, sofreu traumatismo craniano, fraturou 2 costelas e perfurou o pulmão esquerdo. O motociclista continua internado no Hospital João Lúcio. Seu quadro de saúde inspira cuidados. Estão sedando ele para que ele não venha sentir bastante dor, que nesse período da dor que ele sente, ele se desespera e a gente tem que estar segurando ele para que ele venha a ser controlado por nós. Segundo informações da família, um empresário muito influente na cidade dirigia a picape e tinha como carona uma investigadora de polícia. Após o acidente, na delegacia, a policial teria se recusado a registrar o boletim de ocorrência, causando muita confusão. E aí, quando a gente falou que a gente queria registrar o BO, a reação dela foi de violência para cima da gente. Empurrou, agrediu, até o ponto de ela entrar, pegar uma arma e sacar para a gente, dizer que ia nos matar se a gente não saísse de lá. A família acusa o motorista de dirigir perigosamente na contramão e provocar a colisão. O condutor do veículo vinha saindo do campo de aviação, contramão, em vez de ele seguir, fazer o retorno na bola e voltar para Itapiranga, ele seguiu, ele cortou caminho e
Colidiu com o meu pai, que estava seguindo na mão dele direto ao conjunto. Até agora, o empresário não se manifestou para ajudar a família que enfrenta dificuldade. É muito fácil, né? A pessoa bater, vai embora e não presta socorro, e a pessoa que está sofrendo, que teve o acidente, que se dane, a família que procure ajuda porque eles não estão nem aí. Então nós queremos sim ajuda e justiça. Porque além de sofrer a dor do acidente, a gente ainda está sofrendo a dor de ser injustiçado, de ser agredido, de ser ameaçado. É isso que a gente está sentindo. Nós tentamos contato com o empresário, a denúncia é muito séria, muito grave. Tentamos manter contato com a investigadora. O programa está levantando tanto o nome do empresário quanto o nome da investigadora. E a gente não tem nada contra o empresário, contra a investigadora, contra ninguém. O que nós não podemos conceber é misturar as fatalidades que existem, e todos nós estamos sujeitos às fatalidades do dia a dia. Nós não podemos, aí está o seu Manuel, que é funcionário público, nós não podemos de maneira alguma confundir fatalidade com irresponsabilidade. As pessoas, o editor de um programa tem que ter responsabilidade, a produtora de um programa tem que ter responsabilidade, um técnico de refrigeração tem que ter a sua responsabilidade, um parlamentar tem que ter a sua responsabilidade, assim como um motorista tem que ter também a sua responsabilidade. Então, se existem problemas e nós estamos sujeitos aos problemas do dia a dia, nesse nosso corre-corre, com o trânsito cada vez mais complicado, nós estamos sujeitos a isso. Agora, se há um acidente, o mínimo que alguém tem que fazer é procurar socorrer essa pessoa. E nós não conseguimos compreender porque o desenrolar dessa história não foi o seguinte: o empresário, mesmo na contramão, bateu o seu Manuel, desce do carro junto com a investigadora. Aliás, uma investigadora que não quis prestar socorro. Foi isso que ela aprendeu na academia? É essa formação que estão dando aos investigadores da polícia? Ela não quis prestar socorro, foi prestar um boletim de ocorrência na delegacia. Essa é a formação que estão dando aos nossos investigadores. Eu tenho vários amigos investigadores. Vários. Tenho amigo delegado, tenho amigo comissário, tenho amigo escrivão. Tenho vários. Nenhum deles eu tenho certeza que agiria desse jeito. Porque não é isso que ensinaram a esses profissionais. Não foi isso que ensinaram a eles. Como não deveria ter sido isso também o que os pais ensinaram a esse empresário, que preferiu deixar o seu Manuel agonizando do que prestar os primeiros socorros. Não fosse a ajuda dos amigos, não fosse a ajuda dos parentes, não fosse a ajuda da população, Deus sabe como estaria o seu Manuel. Está nesse momento no João Lúcio, e nós vimos as imagens, está num estado grave. Talvez se o motorista tivesse socorrido de imediato, trazido o seu Manuel para Manaus de forma imediata, tivesse se solidarizado com esse acontecimento, com esta fatalidade, o caso não estaria nessa proporção. Tomara que duas coisas: que este cidadão seja processado por omissão de socorro e que esta investigadora também possa ser, no mínimo, investigada, porque essa não deve ser a conduta de um bom agente público. Vamos a um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco, se não tiver a matéria, porque não vai ter mais editor, isso eu já sei. Mas se não tiver a matéria, nós vamos falar sobre um caso muito grave que aconteceu em Manaus. Saímos do município de Itapiranga, no interior do estado, vamos para Manaus. O problema é o mesmo: irresponsabilidade no trânsito. E desta vez, segundo a informação, esta irresponsabilidade envolve 3 policiais militares. É logo após o intervalo comercial. Por gentileza, me aguarde.
11h30, voltamos ao vivo com o programa Exija Seus Direitos dessa sexta-feira. Lembrando que na próxima segunda-feira nós voltaremos ao horário normal, às 12h10. Amanhã termina o horário brasileiro de verão. Nós vamos voltar então na próxima segunda ao horário normal do programa Exija Seus Direitos. Olha, daqui a pouco nós temos o nosso quadro A Hora da Esperança. Nós vamos contar mais uma história da vida real. E para que a gente possa continuar realizando sonhos, nós precisamos dos parceiros e das parcerias. Então eu queria agradecer ao pessoal da Tóquio Componentes Eletrônicos.